Já estamos de volta com o nosso Bom Astral, ao vivo aqui pela Astral TV, mas agora eu tenho uma dica para você. A gente sempre traz aqui oráculos, tarôs lindíssimos, tarólogos também para fazer atendimentos. E, gente, a editora Pensamento lançou um tarô lindíssimo, é o Tarô Jardim da Bruxa. Para você que gosta de tarô e ao mesmo tempo de arte, de ilustrações fantásticas, dá uma olhadinha nesse vídeo. Uma graça, né, gente? E você já pode também, então, adquirir o seu jardim encantado, né, recebendo esse tarô lindíssimo no seu lar, tá? Para isso, você pode ligar diretamente lá na editora Pensamento, código 11, número 20669000, ou acesse ao site grupopensamento.com.br, adquira, o livro é todo colorido, viu? Impressão colorida, ótima qualidade, o deck também segue o estilo Waite Smith, né? Estilo que muitos tarólogos conhecem, e é só você adquirir. Afinal, a editora Pensamento está desde 1907 colaborando com a transformação do mundo. Obrigado, Pensamento, pela dica aí do tarô. Gente, vamos seguir com o nosso programa. A gente vai falar agora sobre trauma infantil, trauma de infância. E para isso a gente vai receber os alfa-terapeutas, professor Nagai e Priscila Fernanda. Já estão aqui com a gente. Bom dia, bem-vindos novamente. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia. Prazer muito grande estar novamente aqui com você, viu? Todo nosso. A gente adora ter vocês aqui todas as terças-feiras. Tudo bem, Priscila? Bom dia, Edu. Tudo bem? Bom dia a todos de casa. Estamos aqui novamente nas nossas terças-feiras, trazendo um conteúdo e dicas para todos de casa. É isso aí. E a gente até começa falando que tudo que a gente comentou nos blocos anteriores, né, a questão do suicídio dentre jovens, que infelizmente tem crescido, a questão também que a gente falou da perda, né, do luto infantil, tudo isso a alfa-terapia trata, não é mesmo, professor? Trata com muita maestria, porque tudo são traumas, né? Mesmo na infância, um suicídio. Imagina uma mãe, um pai perder uma criança, um adolescente, cometendo um suicídio, né? Eu falo o seguinte, que a alfa-terapia vai lá na fonte, para que a pessoa possa superar esses traumas, e o resultado ele é realmente surpreendente. Agora, eu estava conversando com a Priscila aqui nos bastidores que essa coisa do trauma de infância começa cedo, até nas músicas, né? Nana, neném, que a cuca vem pegar, papai foi na roça. Mamãe... Não, a mamãe foi na roça e o papai foi trabalhar. Uhum. Né? E já ameaça a criança com a cuca. A criança tá ali, deitada, tá bonitinha. Quem tá me segurando? Sendo que a minha mãe não tá aqui, o meu pai também não. Uhum. Entendeu? Quem é a cuca que vai me pegar? Pelo amor de Deus. E o boi? Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Nossa. Gente, eu não posso fazer careta, senão alguém vai me pegar. Uhum. E aquelas histórias do homem do saco, gente. Bicho papão. Bicho papão, tudo isso. Lobisomem. É assim, hoje, óbvio, né, que com o desenvolvimento da tecnologia tem outras canções de ninar, né? Mas, porém, as pessoas da época muito antiga, né, a gente cantava muito isso, porque era algo que os nossos pais replicavam pra gente. Só que isso impacta muito em quem nós somos hoje,
Por exemplo, o nananeném já gera um trauma desde a infância para insônia. Ah, pois é, porque é uma canção de ninar, né? Mas ao mesmo tempo ela tem uma ameaça Tem uma ali. ameaça, já começa desde bebezinho para você ver como e essas informações ficam guardadas no nosso subconsciente, desde bebê. Tá. E por isso, Edu, muitos não conseguem dormir no escuro. Eu fui um deles. Eu não conseguia dormir no escuro. Eu também não medo. conseguia. Nossa, morria de medo. E aí até que através da alfaterapia eu consegui. Hoje eu adoro dormir no escuro. Hoje eu prefiro dormir no escuro. Aliás, é importante dormir no escuro, tá? Você que está em casa, não consegue dormir na escuridão total, deve procurar ajuda. Porque impacta, né? Atrapalha tudo, você né? Você não desenvolve a melatonina, você não desenvolve os hormônios de crescimento e outros hormônios importantes, né, para a superação, inclusive da própria depressão, da angústia, né? O entrar no sono profundo é fundamental para um bem-estar, saúde mental, emocional e até espiritual. Qualidade do sono, tudo, né? Sim. Agora, Priscila, muitos dos traumas que a gente tem e das questões na nossa vida que não andam, que estão bloqueadas, podem vir de lá de trás, né? Exatamente. Criação, escola, tudo, né? Tudo, porque assim, é muito comum, né, as famílias repetirem padrões, né? Então, o que acontece? Os nossos pais foram criados assim e nos criaram assim. Então, eles acabam repetindo padrões de crenças. Olha, e tá tudo bem, e tá tudo certo, gente. O que nós precisamos fazer hoje é mudar isso, entendeu? É mostrar para as pessoas que a forma que elas vivem hoje não é normal, por mais que ela ache que seja normal. Ela acha que seja normal porque ela nasceu numa escassez. Ela manter uma vida escassa, ela acha que é normal porque a mãe dela não deu certo no relacionamento. Inclusive, um dos traumas de infância são esses. A separação, o divórcio. Né? As pessoas não veem isso nas crianças também, o que pode impactar. É verdade, o divórcio, né? Ele pode impactar até a vida afetiva da pessoa mesmo, né? Dela conseguir. De abandono, né, Edu? Sensações de abandono. Eu tive um caso de um cliente que o senhor ele tinha muita mágoa do pai, né? Já adulto. Fui fazer uma regressão de memória, ele não sabia por que ele tinha mágoa. Criança, imagina, volta lá, 40 anos atrás. Ele era uma criança de 5 aninhos. E o tio dele adorava ele, tio. Aí o tio chegou, ele sentou no colo do tio. Imagina o que o pai fez naquela época, era absurdo, né? Deu um tapa no moleque e jogou o moleque longe. Nossa. E o moleque, sem saber nada, levou aquela surra do pai, aquele tapa, né? E ele falou, meu Deus, o que é isso? Seja homem, você é homem. Achou uma criança, não sabia, 4, 5 anos de idade. Chegou, sentou no colo do tio numa boa, mas naquela época, só fazendo a alfaterapia, que esse cidadão de 40 anos, ele passou a entender que naquela época o pai não fez por maldade, era coisa de machismo, né? Homem não pode sentar, garoto não pode sentar no colo de um tio, né? Era absurdo, era questão de crenças, né? E tudo reflete nos nossos dias de hoje. E tudo acaba repercutindo na nossa vida hoje, gerando bloqueios. Vem tudo da época da nossa infância. Infelizmente, nem todo mundo teve uma infância muito boa, né? Sim. Só que a gente tem que fazer isso, transformar uma coisa que está guardada no subconsciente dela, porque se ela lembrasse, ela trataria. Então, a alfaterapia, ela vem para isso, para resgatar uma memória que está impactando em algo na sua vida hoje, que está te bloqueando financeiramente, que está te trazendo crises de ansiedade, de pânico, de medo, de afeto, insônia. Às vezes aquela pessoa não consegue encontrar alguém bacana para se relacionar, porque teve problema de afeto na infância, ou ela foi criada num lar cheio de briga. Então tudo acaba impactando o que a gente viveu quando criança no que nós somos hoje. E a gente não lembra, né, de muitas dessas coisas, porque nossa cabeça já está em outros assuntos, faz muito tempo. É difícil alguém ter lembranças de infância. Ontem mesmo eu atendi um cliente, conversando, ele tinha uma tossinha. Aí eu falei, vamos fazer uma alfaterapia, vamos descobrir essa tosse. Impressionante. Quando era criança, o pai era muito severo e ele tinha vontade de falar, mas ele tinha que, a educação, ele tinha que guardar. Ele ficou com aquele nó na garganta, aquela tossinha na garganta. Porque ele guardou uma emoção que ficou nessa região da garganta, a vontade de falar. Na terapia ele acabou descobrindo por que a tosse que incomoda. Entendi.
E aí, uma vez que descobre... Faz um trabalho chamado ressignificação. O terapeuta vai pedir para ele relembrar, reviver e colocar aquela emoção para fora. Então, liberou a emoção para fora, a pessoa realmente transforma. Teve vários casos parecidos. Um exemplo muito rápido também, era uma garota. Né? Na época ela era uma garota, né? Ela tinha mágoa do pai, não sabia por quê. E ela falou, meu pai é tão bom, mas eu tô uma mágoa, não sei, medo. Mágoa e medo. E ela vendia sorvete. Uma empresária tinha sorveteria lá na minha região. Fizemos uma alfa-terapia, ela descobriu. Quando ela era criança, morava no sítio, ela queria sorvete. E no sítio tinha sorvete, mas era de segunda a sábado. Domingo era fechado e era domingo. A menina queria sorvete, o pai chegou e empurrou a menina lá e falou assim, hoje não tem sorvete, que era domingo, né? Você acha que uma criança de 3 aninhos vai entender que é domingo? Não tem sorvete, que tem que esperar? 3 aninhos não tinha ideia, no sítio ainda, né? E ela ficou, meu pai não gosta de mim. E quando ela voltou ao normal, ela falou, nossa, Nagai, eu tenho que ir lá abraçar meu pai, eu tenho que perdoar meu pai. Puxa vida, eu estava ali, incomodando o papai. Aí foi lá e pediu perdão. O pai lembrou na hora, começou a chorar e ele abraçou ele. Na vida real. Foi lá e pediu perdão. E a mulher tinha sorveteria, imagina. Hoje ela tem uma sorveteria? Tem uma sorveteria. Por quê? Sorvete estava no destino dela. É impressionante como é que gerou um trauma. Ela com 3 aninhos, ela entendeu por que o pai falou assim, não tem sorvete hoje, empurrou a menina. E tem um caso de uma pessoa também que eu conheci que fez a alfa-terapia com o professor Nagai. Ela não conseguia emagrecer de jeito nenhum. E era viciada em bolacha recheada. E o salário que ela trabalhava e ganhava, ela tinha muita escassez, vinha justamente para comprar só comida e besteira para dentro de casa. E aí na infância dela, e ela não conseguia emagrecer, tá? Como adulta, só com medicamento e tudo. Acho que eu até comentei esse tema no outro programa. Na infância, negaram bolacha recheada para ela. Bolacha recheada. Bolacha recheada. Ela comia 40 pacotes de bolacha recheada por mês, às vezes não dava. Nossa. E ela não conseguia emagrecer, ela tinha compulsão por doce por causa dessa criança que negaram bolacha. E ela entendia que ela tinha que trabalhar só para alimentar essa criança ferida dentro dela, na infância, com 5 anos de idade, e que o salário dela era só para comprar bolacha. Gente, então isso dá margem para a gente refletir que às vezes um trauma de infância ele pode trazer outros problemas secundários. Vários problemas. Vários, né? Porque a pessoa desconta alimentação. Principalmente mágoa. A mágoa é a mais comum. Um viciado no cigarro, tabagismo, está muito ligado à mágoa. Um alcoólatra é ressentimento, é raiva. Agora, uma pessoa que fuma e que bebe, mágoa e raiva, ela tem que liberar através da alfa-terapia. Só assim para eliminar o vício, porque ela por si só não consegue. Então, os vícios todos que a pessoa pode ter podem ser recorrentes, muitos deles, de questões de infância e de traumas. E aí, às vezes, uma forma de tratar esses vícios é indo com o olhar no passado. Sim, pondo o olhar no passado. Temos que buscar a causa fundamental que levou a pessoa a gerar aquela emoção. Olha, as pessoas não sabem, mas 95% da sua ação, das pessoas em casa, da nossa atitude é inconsciente. Por que você está com a mão assim? Por que você está com a perna cruzada assim? A gente age inconscientemente. Se você prestar atenção, o teu subconsciente é que praticamente comanda você. Então você tem que ter consciência e mudar esse padrão. Não estou dizendo que ficar com a perna cruzada é errado, mas se eu tivesse uma lombalgia, eu não posso jamais ficar assim. No meu ciático, eu jamais posso ficar assim. Sim. Então a alfa-terapia ela vai ajudar a gente a colocar o olhar no passado e detectar o problema. E fazer um processo chamado ressignificação ou dissociação. O que é a dissociação? Dissociar é você, por exemplo, você teve um trauma de estupro, de abuso, ou uma briga violenta. Você vai, no terapia, ou o terapeuta vai fazer com que aquilo se torne mais suave. Então, é cena, em movimento, depois uma fotografia branco-preto, depois um jornal, depois o distanciamento, depois se embrulha o jornal e bota fogo. Isso chama dissociar. Você Entendi. vai jogando cada vez mais longe. E vendo aquela cena que era tão forte, colorida, ali na frente, você vai colocar ele lá no finalzinho do túnel, bem pequenininho. Vai perdendo força e se afastando. Isso se chama dissociação. Agora, Priscila, esses tratamentos em relação a traumas infantis, eles são rápidos ou depende de indivíduo para indivíduo? Depende de indivíduo para indivíduo, né? Sessões de traumas, geralmente
2 sessões, 3, a gente já consegue saber, mas muitas vezes, como quem conduz a sessão é o paciente, fica às vezes, eu não posso dizer porque depende muito de pessoa para pessoa. Pode acontecer que uma pessoa tinha só um trauma, mas na sessão a gente encontra vários outros, né? Eu fiz uma sessão recentemente, uma pessoa que tinha muita dor na lombar e tinha muita dor de coluna também. E aí, numa sessão, isso foi um caso de trauma, né? De dores crônicas. E uma sessão foi na infância. Ela caiu. Tá. Machucou. Você acredita? E por isso que ela sofria com essa dor na coluna hoje. Nossa. Então, assim, por isso que eu falo, depende de caso para caso do que vai vir no decorrer da sessão, porque quem conduz a sessão é o paciente, né? E também vai depender da dedicação dele em realmente estar disposto, né? E como que a gente vai fazer todo o acompanhamento depois. Tá. Perfeito. Pessoal, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, você pode mandar para a gente, tá? Seja no nosso WhatsApp 11 96271 0106 ou você que está vendo aí pelo aplicativo Aura Pura, pelo Instagram, manda para a gente suas dúvidas em relação à alfa-terapia, traumas de infância, se tem algum trauma que você se lembra também, né? Ou que você tem dúvida se aquilo pode estar impactando o seu momento, manda pra gente, tá? Mas antes da gente continuar essa conversa, vamos falar daquela água magnetizada? Fantástico, a água alcalina. Para ser medicinal, segundo até o Dr. Ribeiro, tem que ser pura, alcalina, ionizada, antioxidante e rica em minerais. E aí é uma água que previne vários males. Isso é comprovado já cientificamente. No Japão, você acredita que existem hospitais que só trata com água, água medicinal? Tá. Somente com água. Que interessante. Esse aparelho tem esse poder de tratar 154 patologias comprovadas, diabetes até câncer. E ainda tem o ozonioterapia. E aí com ozônio vai para 236 patologias. Então é um aparelho que trata a água que a gente ingere para que seja uma água magnetizada, terapêutica, né? Medicinal. E hoje, agora que no Brasil, agora que está começando a crescer esse leque, né? O Dr. Ribeiro é um grande divulgador, que o corpo nosso, 70% é água. Se você vê um peixe no aquário e estiver doente, não adianta você dar o remédio. Não adianta você tomar o remédio, se a água que você está consumindo, 70% do seu corpo é água. Então você não melhora, você tem um efeito, sabe, melhora e volta, porque o teu corpo está ácido. Então, se você trocar a água do teu corpo, fantástico. Ela é testemunha disso. Exatamente. Meu intestino funciona perfeitamente. Eu desinchei bastante, trouxe emagrecimento e qualidade de vida, não só para mim, mas para toda a minha família também. Que legal! Vamos mostrar para o pessoal o aparelho, roda o vídeo. Você já ouviu falar da água com poderes medicinais? Para a água se tornar medicinal, precisa de 5 características. A água tem que ser pura, alcalina, antioxidante, ionizada e rico em minerais. Essa água tem poder de tratar e combater diabetes, hipertensão, retenção de líquidos, má digestão, prisão de ventre, obesidade, dores crônicas e mais de 150 enfermidades já comprovados, sem nenhuma contraindicação. Ligue e agende uma visita com um dos nossos consultores. Ele vai até você mostrar essa tecnologia japonesa sem compromisso, pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Saúde natural é com a água terapêutica da Wave Global. Aproveite essa oportunidade. Você que está em São Paulo, tem esse aparelho também que você pode adquirir com o professor Nagai, tá? Então, para você saber mais, é pelo WhatsApp 19 99288 1139. Vamos soltar aqui na tela o zap para você do professor Nagai, tá? Então, vou repetir aqui, código 19, número 99288 1139. Então, é muito fácil, né, para a pessoa instalar. Eu consigo. É muito fácil porque eu mando o vídeo, é muito simples, é só ligar a mangueirinha e ligar na tomada. 10 ou 220. E o uso dele, né, eu mando para o Brasil todo. Tá? Um dia estava uma senhora falando assim, Nagai, eu moro muito longe, em Tocantins. Eu falei, não, pelo WhatsApp eu ensino como instalar, é coisa muito simples demais. Ela instalou? Eu instalei o meu sozinha. Legal. Do meu sogro também. E minhas cunhadas no Canadá já estão encomendando o filtro delas, hein? Já estou ficando até internacional o filtro. Impressionante, é muito simples. E a tecnologia interna que é fantástica.
a água fica leve, né? Fica bem E leve. essa água dá sede. Tem a função do ozônio também, não tem? Tem a função do ozônio. Essa água dá sede, porque a gente toma pouca água. O brasileiro toma pouca água e come demais. Então, nós temos que inverter isso. Nós temos que tomar uma água de qualidade. E em primeira semana você faz muito xixi e muito cocô. Ah, é? Porque é tipo um detox. Faz um detox mesmo, uma limpeza. E você imagina assim, a água que nós tomamos hoje, né, por mais que seja uma água de galão ou de outro filtro, ela ainda contém muito chumbo, muitos metais pesados e, querendo ou não, tudo isso fica no nosso organismo e vai alojando nos nossos órgãos e pode trazer outras consequências também para a nossa vida e para o nosso corpo. Então, vamos cuidar da saúde e tomar uma água boa aí, né, que possa ser medicinal e terapêutica. Só falar aí com o professor Nagai. Agora, esses traumas, né, de infância que a gente está falando, né, eu acho que todo mundo tem algum, né, porque não faz parte, né, da vida. Maior grau. Eu tinha muitos, você não acredita, porque eu sou terapeuta. 90% dos meus traumas eu herdei da minha mãe. Minha mãe tinha pânico de água, pânico de multidões, minha mãe tinha medo do escuro, minha mãe tinha medo de falar, de conversar, ela só dava gargalhada. Pessoa que dá gargalhada e não consegue conversar, ela está em desequilíbrio. Você sabe dar risada. Entendi. Ou chorar, né? E eu herdei praticamente 90% dos pânico e fobia. Imagine falar diante da televisão. É, porque tem muita gente que fica vermelha, nervosa, trava, fica ofegante, né? Começa a suar, transpirar. E eu falo que em 99 eu fui pro Ratinho, primeira vez, 19 de outubro. Eu falei assim, nossa, eu tava em pânico, eu queria até desistir. E no banheiro, eu tinha ido já umas 3 vezes no banheiro antes de entrar no programa. Eu falei, eu tenho que enfrentar. E eu enfrentei. Eu falei o seguinte, pessoal, você em casa, você tem que superar todos os seus medos. Se você não superar todos os seus medos, você não vai cumprir com a sua missão aqui na Terra. E para a pessoa que tem isso de uma forma que está impedindo ela de ter uma performance no trabalho, fazer uma reunião, né, de repente dar uma palestra, porque tem pessoas que querem, né, ir por essa via da comunicação, mas elas travam, né? Sim. E a razão pode estar lá atrás, né, na infância. No ventre da mamãe. No ventre também. Porque a mãe, querendo ou não, ela passa tudo pro filho. No caso, né? O meu caso, entendeu? A minha mãe, ela teve uma gestação muito nova. Né? E quando eu descobri a minha missão de vida, inclusive, o professor Nagai fez uma sessão, ele me conduziu, eu nem era terapeuta ainda, tá? Foi depois daí que eu descobri. Eu tava na barriga da minha mãe. Eu tava com muito medo, eu chorava, eu falava, eu não posso fazer isso com ela. Porque minha mãe era muito nova, como é que ela ia me ter tão nova? Entendi. E aí, o que aconteceu? O Nagai falou, por que então que você escolheu ela para ser sua mãe? Eu falei para fazer ela se sentir forte e corajosa. E aí eu entendi o porquê que eu tinha uma ligação tão forte com a minha mãe, né? Que eu e minha mãe, a gente é muito ligadas. Eu até falo, mãe, você tem mais 3 filhos, esquece um pouco de mim. Mas tudo ela centraliza em mim. E as pessoas, quando estão comigo, até no final de semana, num evento social, todo mundo, não, Priscila, você tem que ir. Porque a sensação que eu trago para as pessoas é sempre deixar todos se sentindo fortes e corajosos. E aí Que é a eu função do entendi terapeuta. a minha missão de vida. Foi Sim. que eu me tornei terapeuta. Porque eu entendi que mesmo na época, eu dava conselho para um, conselho para o outro. E aí eu entendi que desde o ventre da minha mãe, a minha missão de vida era ser terapeuta. Porque eu tinha que fazer as pessoas se sentirem fortes e corajosas. Que legal. Vocês estarão em Campos do Jordão, Sim. quinta e sexta-feira agora? Quinta e sexta, às 9h30 da manhã, você de Campos do Jordão, região das... Pode ir lá. O evento é aberto das 9h30 em diante, na CCI. É um evento gratuito, entrada franca, tá, pessoal? Na quinta-feira, o professor Nagai vai trazer um tema sobre dores crônicas, né, e esses tipos de tratamento. E eu, na sexta-feira, às 9h30 da manhã, vou estar falando sobre o que eu mais gosto, né, gente? Adivinha? Emagrecimento, insônia, depressão e ansiedade. Uau! Então tá imperdível, gente. Quinta e sexta-feira em Campos do Jordão. Informações também no Instagram, né? Instagram. Lembrando que após o almoço, a gente vai ter a oportunidade de atender alguns clientes. Então, quem quiser ligar e agendar tanto com ela quanto comigo, a gente vai estar atendendo também. Lá em Campos do Jordão também vai ter o atendimento. Eu ainda tenho 4 vagas, tá, pessoal? Só para avisar para vocês que eu ainda tenho 4 vagas de atendimento, porque são só 2 dias, levando em consideração que uma sessão dura em torno de 1 hora, então a gente fica com horário bem restrito.
Tá. Né? E quem quiser saber sobre o que é alfa-terapia, né? Até que tem muitas pessoas que estão chamando a gente, que estão curiosas em Campos do Jordão, querendo saber o que é alfa-terapia. Nós podemos fazer um teste online e gratuito, também para quem estiver assistindo, só chamar a gente no Instagram ou no WhatsApp, nós podemos fazer um teste online e gratuito com vocês, para vocês saberem o que é alfa-terapia. Então, já vou passar para você o Instagram da Priscila Fernanda, que é o @trilogia de cura. Siga lá. O WhatsApp para você saber, né, sobre vagas aí para os atendimentos de alfa-terapia ou para você fazer esse teste de cura gratuito aí, teste de alfa-terapia, tá? É esse aqui, ó, 11 9 77 34 8083, tá? Para falar aqui com a Priscila Fernanda. O Insta do professor Nagai é o @nagaiterapeuta, siga lá. No YouTube, você pode se inscrever no canal dele, que é o Professor Nagai. WhatsApp para saber sobre a água, para saber sobre os ox, para saber também sobre, já a gente vai falar rapidinho da questão da acupuntura também que ele faz. É esse aqui, ó, 19 9 9288 1139. Por falar em acupuntura, a gente tem aqui o depoimento da dona Isabel, que fala das sessões de acupuntura e massagem com o professor Nagai. Roda aí pra gente. Qual o seu nome e a tua cidade? Isabel, e eu sou de Vargem Grande do Sul. O que você sentia antes de fazer acupuntura e massagem aqui? Dores, muitas dores na lombar. Eu não podia pegar peso, eu não podia baixar, pegar uma panela no armário de baixo já era difícil. E eu já tinha procurado outros profissionais para fazer manipulação, fazer manobra. A sensação era de alívio, mas a dor sempre retornava. E hoje, depois de 2 sessões de acupuntura e massagem, como é que você está? Hoje, melhor ainda, mas na primeira sessão eu já senti um alívio muito grande. Não que eu saí abaixando e fazendo, né, os movimentos, mas a sensação dessa dor saindo do meu corpo gradativamente foi tremenda. Foi realmente um alívio muito bom. Hoje eu caminho, acordo melhor, estou tendo mais equilíbrio, realmente muito bom. E você recomenda essas terapias? Muito, muito mesmo, porque além da sensação de dor que não tenho mais, a leveza que a gente sente, muito bom, muito bom. Parabéns. Muito legal. Então você pode recorrer ao professor Nagai aí, porque saúde, gente, é com eles, tá? Saúde emocional também, bem-estar, a parte psicológica. Lembrando que o professor Nagai e a Priscila Fernanda atendem online também. Então quem está em São Paulo pode agendar com ele. Ela também atende em Osasco, tá? Estarão em Campos do Jordão nessa quinta e sexta-feira, mas atendem aí você que está em qualquer lugar do mundo online e dá certo, funciona, né, professor? Funciona. A gente faz um teste de 3 a 5 minutos para indução alfa, consciente, a pessoa fica relaxada. A gente faz até o teste de lembrar um momento da infância. Lembrou? Está preparado a fazer. E esse teste é gratuito, tanto ela quanto eu fazemos esse teste gratuitamente pelo WhatsApp. Então, só entrar em contato, né? Entrar em contato. Priscila, obrigado pela vinda mais uma vez, né? Edu. Sempre um prazer estar aqui. Todo nosso. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Lembrando que no presencial, ela também atende no mesmo lugar aqui em São Paulo, na Alameda Santos dos E eu atendo todos os dias da semana, tá? Só marcar. Só marcar. Procurem lá, @trilogia de cura e @Nagai terapeuta. Só conversar com eles e vamos cuidar dos nossos traumas, né? Pelo amor de Deus. Muitos traumas Vamos ainda, ficar gente. bem, gente. Vamos se cuidar. Eu quero agradecer sua audiência, obrigado pela companhia. Amanhã estamos de volta com Bom Astral às 10h30 da manhã. Bênçãos brilhantes na sua vida. Obrigado. Até lá. Beijo, gente.